nome é Paulo Cidade. A minha qualificação técnica para estar conversando com vocês aqui, eu tenho um mestrado em Engenharia de Produção, com ênfase em Ergonomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu vou falar para vocês aqui sobre uma estratégia extremamente simples, que é o uso da Sobane. Então poderíamos dizer, por que usar a Sobane? Em primeiro lugar, porque na ergonomia do Brasil temos que atender, antes de tudo, a NR17, que é uma norma legisladora das situações de trabalho. E nessa norma, o interessante é que ela fala que o objetivo principal de uma análise é a modificação das situações de trabalho e, sendo necessária, a participação do trabalhador nos seus processos, tanto de elaboração como decisão. Então, para ficar mais simples e a gente dizer que está cumprindo também essa norma, eu vou explicar para vocês como funciona a Sobane. Então, a Sobane funciona numa situação gráfica extremamente fácil, né, quando nós elaboramos a visão estratégica dela. Então, o que é Sobane? Porque a primeira parte desse gráfico, né, nós temos uma situação de screening. Né? Uma situação de screening onde nós vamos fazer o que nós chamamos de pré-diagnóstico. Então, nesse pré-diagnóstico, a visão e a participação do trabalhador é de máxima importância, sendo vital então para todo o início dessa estratégia, essa nossa visão do trabalhador, o nosso contato com o trabalhador, o nosso diálogo com o trabalhador, para que ele possa então nos dizer quais são os problemas que pode agravar a situação de trabalho e, logicamente, possa agravar também a saúde desse mesmo trabalhador, quando esse pode ser afastado do seu local de trabalho e antes de sentir desconfortos relativos àquilo tudo que temos aí como as leridoses ou as doenças ocupacionais. Então, 60% desses problemas, a estratégia Sobane diz que são resolvidos nesse primeiro momento com os próprios trabalhadores. Seguindo a estratégia, nós vamos para o segundo momento. O que não foi conseguido ser melhorado nessa primeira estratégia, vamos supor que tenhamos aqui 100 problemas levantados pelos trabalhadores em uma reunião, né, de forma bem simples, usando depares, que nós vamos falar depois então sobre o depares. Então, nós temos 100 situações que os trabalhadores levantaram como situações constrangedoras à sua situação laboral. Então, nós dissemos que 60% dos problemas são resolvidos aqui. Então, nós riscamos aqui e resolvemos 60 problemas sugeridos pelos trabalhadores. O segundo módulo, a segunda parte da estratégia, que nós chamamos do módulo de observação da Sobane, esses problemas então vão subir, o que foi resolvido aqui acabou, e nós ficamos aqui então com 40 problemas a ser resolvidos. Aqui sim, aqui nós vamos precisar de pessoas técnicas, né? Então aqui nós vamos ter os técnicos de segurança, aqui nós vamos ter os técnicos de processos, nós vamos ter aqui o técnico de enfermagem, né? Pessoas que já vêm no seu procedimento acadêmico a situações ligadas à parte de saúde e à parte ocupacional dos trabalhadores. Então aqui nós temos então um módulo onde a gente vai precisar de um maior conhecimento técnico. Então esses 40 problemas então vêm para essa área, né, para serem resolvidos. Então, aqui a própria estratégia diz que 25% dos problemas devem ser resolvidos por essas pessoas. Então nós estaríamos aqui desses 40 com 25, ficaríamos mais 16 problemas resolvidos. O que sobrou, 24. Esses 24 vem o que nós chamamos na estratégia de análise. Nessa análise, então, o componente técnico é bem maior, né? Precisamos aqui do médico do trabalho, pessoa importante quando se trata de ergonomia, porque ele sabe os danos relativos às doenças ocupacionais, e precisamos aqui do engenheiro de segurança.
onde estes sabem os riscos e os perigos. Então, o conjunto dessas duas situações dá o que nós sonhamos bastante, que é o casamento do PPRA mais o PCMSO e, obviamente, a solução. Então, aqui são resolvidos mais 10% dos problemas. E, finalmente, vai sobrar uma gama de problemas para vocês buscarem, de fato, o expert, ou a pessoa, ou o ergonomista, ou o técnico que vai resolver os problemas os quais não foram resolvidos na instância anterior. O que nós temos muito no Brasil é virar isso, contratar o ergonomista, contratar o técnico para trabalhar no screening ou na parte do diagnóstico do trabalhador. Então essa seria, em rápidas palavras, a situação do envolvimento da estratégia da Sobani com a fábrica. Então aqui ficariam os problemas de grosso calibre, onde vocês vão contratar pessoas com alto custo e com uma hora muito cara. Então isso é a forma que a gente tem para explicar rapidamente como essa estratégia é simples, de fácil aplicação e onde nós podemos dizer que 95% dos problemas, e essa é a grande saída da estratégia, são resolvidas pela própria fábrica que conhece de fato o problema. Então essa é a solução para a nossa estratégia para trabalhar com os riscos e os perigos, e entre eles os perigos e os riscos ergonômicos.